Gorbachev foi o primeiro, olha só, e único presidente da União Soviética a visitar o Vaticano. Ele se reuniu com o Papa João Paulo II no fim da década de 80, marcando a reabertura das relações com a Igreja Católica. Um dos encontros mais importantes do século XX foi definido por Mikhail Gorbachev como magnético. Foi a primeira vez que um presidente do maior país do mundo, a então União Soviética, e o do menor, o Vaticano, se encontravam. Era o ano de 1989. O Muro de Berlim tinha caído 20 e poucos dias antes, marcando o fim simbólico da Guerra Fria. O encontro pessoal entre eles, antes do oficial, durou 1 hora. Sobre aquele encontro, Gorbachev falou: algo muito importante mudou naquele momento, para sempre. As relações diplomáticas foram estabelecidas, mas logo depois, em 1991, a União Soviética também desmoronou. E o Papa João Paulo II, por ter apoiado, inclusive com doações em dinheiro, o Sindicato Católico Polonês Solidariedade, perseguido por Moscou, ajudou a derrubar o comunismo. Em maio de 2020, no centenário do nascimento de João Paulo II, o último líder soviético escreveu no Jornal do Vaticano que, naquele momento, depois de tantos anos de alienação e hostilidade entre o Oriente e o Ocidente, os líderes dos grandes países finalmente entenderam que tinham um inimigo comum, a ameaça de uma catástrofe nuclear. Gorbachev escreveu ainda que durante e depois da perestroika, o programa de reestruturação econômica da União Soviética, ele se reuniu com pessoas excepcionais, mas que nenhuma delas deixou um sinal tão luminoso para ele como o Papa polonês. E que a visão de João Paulo II da necessidade de uma nova ordem mundial mais justa e humana continua muito atual. É difícil saber quantas vezes Mikhail Gorbachev e João Paulo II se encontraram, pública ou secretamente. As reuniões entre eles se tornaram uma tradição, as cartas que trocavam também. Foi uma grande amizade que durou até a morte do Papa em 2005. O presidente russo Vladimir Putin mandou hoje uma mensagem de condolências. Afirmou que Gorbachev teve um enorme impacto no curso da história mundial. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden também se manifestou e elogiou as reformas feitas pelo ex-líder soviético. A reação, portanto, das duas potências é assunto aqui para o Felipe Santana, ao vivo de Nova York. Diga, Felipe, boa tarde e bem-vindo também. Oi, Tralha, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. As reações dos presidentes americano Joe Biden e russo Vladimir Putin ilustram bem o que é a figura política de Mikhail Gorbachev, porque, de um lado, aqui nos Estados Unidos, o Biden rasgou elogios, chamou o Gorbachev de um homem de visão. O Biden era membro do Comitê de Relações Exteriores aqui do Senado americano na mesma época do governo Gorbachev, portanto, os dois trabalharam perto. O presidente americano disse que o Gorbachev abraçou reformas democráticas depois de décadas de repressão política brutal, que Gorbachev realmente acreditava na abertura e sabia que esse era o caminho para o futuro da União Soviética depois de anos de isolamento e privação. Disse que Gorbachev agiu como um líder raro, com imaginação para ver o que um futuro diferente é possível e a coragem de arriscar toda a sua carreira para conquistá-lo. Foi no governo do Gorbachev que acordos nucleares começaram a interromper a fabricação de novas bombas atômicas. O resultado, o Biden disse hoje, foi um mundo mais seguro e mais liberdade para milhões de pessoas. Ou seja, para o Biden, Gorbachev foi o maior responsável pelo fim da Guerra Fria. Já o presidente russo, Vladimir Putin, até hoje não se conforma com o fim da União Soviética, que é outra consequência do governo Gorbachev. Então, hoje Putin disse o seguinte, perceba que não há mentiras na frase dele, mas também não há elogios. Ele disse o seguinte, abre aspas, Gorbachev era um estadista que teve um impacto profundo na história mundial e que guiou um país no período de mudanças complexas e dramáticas. Fecha aspas. Num telegrama, o Putin também prestou breves condolências. A prática política do Putin de cada vez dar menos transparência à política russa é o contrário à de Gorbachev, que inventou a Glasnost, que era exatamente para dar transparência do governo. A gente vai ver mais sobre isso na reportagem do Felipe Coelho.
Para quem um dia já andou lado a lado, há alguns anos a relação não era nada boa. No início do ano, ao anunciar o que ele chamou de operação militar na Ucrânia, Vladimir Putin criticou o colapso da União Soviética. Para ele, uma tragédia causada pelos nervos fracos de um líder. Um erro que ele, Putin, afirmou estar determinado em não repetir. A resposta veio 2 dias depois, numa nota emitida pela Fundação Gorbachev criticando a invasão da Ucrânia. O documento pediu o fim das hostilidades e o início imediato das negociações de paz. Não foi a primeira vez que os dois discordaram. Por muitos anos, Gorbachev evitou falar publicamente sobre o governo de Vladimir Putin. A primeira crítica aberta aconteceu em 2011, quando o ex-líder soviético pediu que Putin desistisse de tentar um terceiro mandato presidencial. Numa entrevista, acusou o presidente russo de estar construindo uma falsa democracia. O apelo foi ignorado. Putin foi reeleito outras 2 vezes e a relação entre os dois ficou cada vez pior. Putin acusava Gorbachev de se curvar às exigências de países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. A aproximação dele com o Ocidente começou no fim da década de 1980 e contribuiu não só para o fim da Guerra Fria, mas também para a modernização total da política da União Soviética. Gorbachev criou uma política considerada radical na União Soviética. O objetivo era trazer transparência ao governo e enfraquecer o controle do Estado sobre a opinião pública. Outra grande reforma foi econômica, a perestroika, que pretendia acabar com a economia centralizada pelo Estado e procurava introduzir algumas políticas de livre mercado, até então nunca antes praticadas no regime comunista. Foi graças a este movimento que, em 1988, a iniciativa privada pôde voltar a operar no país. Gorbachev também propôs a mudança para um sistema presidencial e criou a Câmara dos Deputados, que elegeu o primeiro presidente da União Soviética. Em 1990, Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo papel de liderança que desempenhou na mudança das relações com o Ocidente. Nessa entrevista para o JH, o biógrafo de Gorbachev, William Taubman, explica que, apesar de muito aclamado no Ocidente, o ex-presidente não era muito popular na Rússia, mas que isso vinha mudando nos últimos anos. Eu acredito que, com o passar do tempo, na medida em que a Rússia se tornou mais autoritária, começou uma nova Guerra Fria que ficou quente com a invasão da Ucrânia, e aí mais russos começaram a olhar favoravelmente para Gorbachev, para que ele tentou criar uma Rússia mais democrática e um mundo mais pacífico. O corpo de Mikhail Gorbachev vai ser velado no sábado, no grande salão da Casa dos Sindicatos de Moscou, o mesmo lugar do velório de Joseph Stalin em 1953. Vai ser aberto ao público e o enterro depois vai ser no cemitério de Novodevichy, onde dezenas de políticos, poetas, intelectuais estão enterrados desde sua abertura no século XVI. Mas agências de notícias russas afirmam não haver planos de se organizar um enterro oficial, estatal, para Gorbachev, como seria comum para um ex-presidente. Tralha. Valeu, Felipe. Obrigado. Gorbachev lembra muito, né? Uma política de diplomacia, né? De relação próxima, enfim, de negociação, algo que a gente está precisando demais nesse mundo de hoje, especialmente depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Com essa guerra toda. Obrigado, um abraço. Por falar nisso, olha só, a União Europeia vai dificultar a entrada de cidadãos russos. No fim da manhã, os países do bloco anunciaram a suspensão do acordo com a Rússia, que facilitava a emissão de vistos. Isso tem tudo a ver, óbvio, né, com a guerra na Ucrânia. E agora, emitir o documento vai ficar mais caro e demorado. Uma proibição total de vistos para cidadãos russos, como a Ucrânia e vários membros do bloco pediam, não alcançou unanimidade. Países como Alemanha, França e Hungria defenderam que os russos comuns tenham acesso ao Ocidente. A ministra alemã lembrou que o visto ajuda pessoas que tentam fugir da Rússia, como jornalistas e estudantes. Mas o chefe da política externa europeia argumentou que a suspensão do acordo de facilitação de vistos, por si só, como definido hoje,
terá um impacto real. Isso vai reduzir significativamente o número de novos vistos. Vai ser mais difícil, vai demorar mais, explicou Josep Borrell. Outro assunto no radar dos europeus é mais uma interrupção do fornecimento de gás russo. O fluxo, segundo a gigante estatal russa de energia Gazprom, já parou e só volta no sábado. O motivo oficial é uma manutenção no Nord Stream 1. O temor é que a Rússia possa estender a interrupção em retaliação às sanções ocidentais, agravando ainda mais os receios de recessão e racionamento de energia no continente europeu. A boa notícia foi o avanço da missão da Agência Internacional de Energia Atômica, que deixou Kiev e chegou à cidade de Zaporíjia, controlada pela Ucrânia. De lá, amanhã, segue mais 55 quilômetros até a maior usina nuclear da Europa, ocupada pela Rússia. O diretor-geral da agência disse que a missão, que deve levar alguns dias, é técnica. O objetivo é prevenir um acidente nuclear, acrescentou. Rafael Grossi também destacou que a usina é ucraniana, apesar de estar ocupada por forças russas. A equipe do órgão de vigilância nuclear da ONU pretende inspecionar as instalações da usina de Zaporíjia, depois que a área do complexo foi bombardeada várias vezes nas últimas semanas. A Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre a responsabilidade e o mundo segue apreensivo. Hoje mesmo, um bombardeio danificou um prédio administrativo em Enerhodar, a cidade onde fica a usina nuclear. O ministro da Energia da Ucrânia disse que é crucial que os inspetores falem com os funcionários ucranianos, que, de acordo com autoridades do país, estariam operando com armas apontadas para a cabeça. E falou que a visita é um passo para a desocupação e a desmilitarização do local. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky disse que combates pesados em Kherson, um pouco mais ao sul, continuam. Um assessor dele afirmou que a contraofensiva ucraniana para reconquistar a primeira grande cidade tomada pela Rússia na guerra vai ser uma operação lenta para esmagar o inimigo. Lenta por falta de recursos. E nada de paz, né? Para o desespero da população ucraniana. E o mundo presta homenagens hoje à princesa Diana, que morreu há exatamente 25 anos.